Olá, curiosos! Hoje vamos viajar para a década de 90, um período que mudou o entretenimento para sempre. Pensem na cena. A Nintendo era o Golias, a gigante inquestionável, dominando o mundo com o seu NES, o Nintendinho. Ela era dona do jogo, e ninguém sequer ousava desafiá-la. Mas em 1988, um Davi ambicioso e destemido surgiu. Estou falando da Sega e do seu console de 16 bits, o Mega Drive. O que aconteceu em seguida não foi apenas uma batalha de pixels ou de jogos fofos. Foi uma guerra suja de táticas de marketing agressivas, contratos secretos e uma traição corporativa que, ironicamente, criaria o maior inimigo de ambas: a Sony. Neste mini documentário, vamos mergulhar nos fatos escondidos, nas decisões de bastidores e nas estratégias que definiram o futuro dos videogames. Prepare-se para conhecer a verdadeira guerra secreta dos consoles. O Mega Drive foi lançado no Japão em 1988. E aqui está a primeira grande curiosidade que poucos lembram. O Mega Drive foi um fracasso inicial em seu próprio país. A Nintendo, com o seu Famicom de 8 bits, era simplesmente imbatível. A Sega falhou miseravelmente em atrair desenvolvedores third party, ou seja, desenvolvedores terceiros, que eram legalmente proibidos por contratos draconianos de lançar jogos em consoles concorrentes. O motivo escondido? A Sega Japão focava demais em conversões de jogos de arcade, que eram caros e muitas vezes não agradavam o jogador doméstico. Além disso, a arquitetura do Mega Drive era notoriamente mais complexa de programar, o que assustava os desenvolvedores menores em comparação com a simplicidade do Famicom. O Super Famicom, ou Super Nintendo, só seria lançado em 1990, mas a Nintendo já tinha a lealdade de todos. A Sega precisava de uma mudança radical, e essa mudança veio da América. O lançamento do Mega Drive nos States, rebatizado de Genesis em 1989, foi também inicialmente um fracasso. Tudo mudou em 1990, quando Tom Kalinske assumiu a Sega of America. Ele foi para o Japão com 4 ideias radicais para virar o jogo. A Sega Japão rejeitou todas, mas Kalinske, de volta aos Estados Unidos, ignorou seus chefes e implementou a segunda ideia, que se tornou o segredo do sucesso: focar no público mais velho, de 16 a 25 anos. A Nintendo era vista como coisa de criança. A Sega seria adulta e cool. Isso deu origem à campanha de marketing mais agressiva e histórica dos videogames: Genesis does what Nintendo don't, ou seja, o Genesis faz o que a Nintendo não faz. Era uma tática de bullying direto. A Nintendo, acostumada a ser a rainha, ficou chocada com a ousadia de ser atacada frontalmente em comerciais de TV. O golpe final de mestre foi tirar o jogo Altered Beast, que vinha no pacote original, e substituí-lo por Sonic the Hedgehog. E mais, a Sega vendeu o console mais barato que o Super Nintendo, forçando a Nintendo a se mexer. A combinação de preço, marketing agressivo e um mascote rápido e cool fez a Sega, pela primeira vez na história, roubar a liderança da Nintendo em 1991 e 1992 na América do Norte. A Nintendo demorou um pouco a responder, lançando o Super Nintendo apenas em 1991 nos Estados Unidos. Eles focaram na perfeição do hardware, mas o processador era notoriamente mais lento que o do Genesis. Uma curiosidade de programação. Para compensar, a Nintendo desenvolveu o Chip FX, uma solução de hardware inserida dentro dos cartuchos de jogos como Star Fox e Yoshi's Island. Esse chip permitia gráficos 3D e efeitos que o console não conseguiria rodar sozinho. Era genial, mas também encarecia os jogos. O verdadeiro poder da Nintendo, no entanto, estava no seu domínio do mercado. Eles tinham contratos de exclusividade que eram quase ilegais, proibindo desenvolvedores de lançar mais de 5 jogos por ano na Sega. A Nintendo usava sua posição para sufocar a concorrência. O ápice da guerra moral veio com Mortal Kombat. A Nintendo, mantendo sua imagem familiar, censurou pesadamente o jogo. O sangue virou suor e os fatalities foram amenizados. Já a Sega, seguindo sua linha adulta, liberou um código secreto, o famoso ABACABB, que ativava o sangue real e os fatalities completos. A mídia amou a ousadia da Sega e deu mais campo ainda para o crescimento da empresa criadora do Ouriço Azul. Enquanto a América estava em pé de guerra, a Europa se tornou o território de domínio mais rápido da Sega, graças a uma distribuição mais eficiente. E o caso do Brasil é único. A Tectoy, parceira local da Sega, manteve o Mega Drive e o Master System vivos por décadas, muito depois de serem descontinuados no resto do mundo. A Tectoy desenvolveu jogos exclusivos, adaptou Wonder Boy para a Turma da Mônica e transformou o país em um caso de estudo sobre a longevidade de um console.
Mas no auge do sucesso, a Sega se perdeu. Em vez de focar no próximo console, o Saturn, ela lançou periféricos confusos, o Sega CD e o 32X. O 32X, que prometia gráficos 32 bits a baixo custo, foi uma confusão para o consumidor, caríssimo e descontinuado em menos de um ano, queimando a confiança de sua base de fãs. A Sega estava atirando no próprio pé. A guerra dos 16 bits estava acabando, mas a maior reviravolta estava por vir. A Nintendo havia feito uma parceria com a Sony para desenvolver um leitor de CD para o Super Nintendo. O protótipo, o Nintendo PlayStation, estava pronto. O fato-chave: no último minuto, na CES de 1991, a Nintendo traiu a Sony publicamente, anunciando que faria uma parceria com a Philips. Furioso, o CEO da Sony deu a tarefa a Ken Kutaragi de transformar a tecnologia desenvolvida em um console próprio. O codinome? PlayStation X. Com a Sega esgotada pela confusão do 32X e Sega CD e o lançamento apressado e confuso do Saturn, o PlayStation 1 da Sony chegou ao mercado em 1994 com uma simplicidade e foco que a Sega havia perdido. O novo rei havia chegado, e ele era o resultado direto da arrogância e da traição da Nintendo. A Sega pode ter vencido a batalha do marketing e do cool, mas no final a Nintendo manteve sua força, apesar dos erros, e a Sony, surgida da frustração, levou a coroa da nova geração. O legado dessa guerra, no entanto, é o que define a indústria de games até hoje. Campanhas de marketing agressivas, a importância da exclusividade e a obsessão por velocidade e gráficos. E aí, curioso, qual foi sua memória mais marcante desse período? Qual console te marcou mais? Deixe seu like se você se surpreendeu com os fatos que revelamos hoje e inscreva-se no Curioso Até Demais para mais mini documentários de curiosidades profundas. Comente abaixo, qual outro mini documentário de cultura pop você quer ver aqui no canal? Te vejo no próximo vídeo, então até lá!